Fala pessoal, mais uma vez pelo Rafcast. Hoje eu tenho um convidado muito especial. Mas antes de eu apresentar esse convidado, lembrando que esse episódio é um episódio hoje patrocinado por quem? Pela R Contábil. Então hoje você, por exemplo, precisa realizar a abertura de um CNPJ ou precisa qualquer tipo de serviço contábil, não pense duas vezes. R Contábil tem um time especializado para lhe atender e principalmente lhe orientar. Segue aqui exatamente o que? Os contatos da R Contábil. Não só o site, mas principalmente no QR Code, onde você terá acesso exatamente a todo o time. Então não pense duas vezes. Abertura de CNPJ ou qualquer outra informação para a sua empresa, R Contábil. Mas seguindo por aqui, agora sim apresentando o nosso convidado especial, que é o Pedro. O Pedro hoje, gentilmente, vem compartilhar um pouco sobre não só a sua história e da sua empresa, mas principalmente o quanto hoje ele agrega para muitas empresas e pessoas. Então, esse exatamente é o episódio que a gente vai saber mas assim, exatamente o ponto do quê? Do que o Pedro hoje ele gosta de trabalhar e vou te falar mais, hein? O que exatamente me mostrou ali um interesse, o que é que a gente não consegue demonstrar aqui. Mas os bastidores ele me falou muito sobre, então por esse motivo que a gente vai compartilhar. Vou tirando aí vamos dizer assim, essa pequena introdução, mas o ponto principal é, Pedro, agradeço demais aí pela sua presença, não só pelo que você me compartilhou nos bastidores, mas o quanto você vai compartilhar agora, Boa, não só boa. comigo, mas com o time que está, com o pessoal que está acompanhando em casa e principalmente com o time que você tem para proporcionar esse trabalho sensacional. Legal. Mas antes de você falar, Pedro, só aqui antes o pessoal fala, meu, o Robson fala demais. Não é. É que eu quero aqui, ó, compartilhar com vocês em primeira mão que além do Pedro vir aqui como um convidado, eu já quero antecipar que o Pedro é mais um patrocinador. Hoje ele me deu essa honra de patrocinar também os episódios do Rafcast. Então, Pedro, Aí, agradecendo tamo junto. mais uma vez, não só pela sua presença, mas também pela questão de confiar nesse trabalho que a gente hoje faz com uma seriedade, né, em trazer profissionais como você e outros Claro. profissionais. Então, agradeço demais. Mas, sem mais delongas, vamos realmente falar sobre o quê? Não só sobre o Pedro, mas também a questão hoje da Xavier Gastronomia. Boa. Fala um pouquinho para a gente aí como aconteceu isso, como começou essa questão, essa paixão, porque você me mostrou aí que você é realmente apaixonado pelo que faz, né? Amor. Então isso a gente precisa compartilhar com o pessoal que está nos É assistindo. isso aí. Vai ser um prazer, Robson. Bacana. Cara, antes de qualquer coisa, eu queria falar que vai ser um prazer fazer parte de todos os episódios aí do Rafcast, Maravilha. dando um pouco mais de sabor, né? E Isso aí. trazendo uns petiscos, alguma coisa aí para vocês estarem degustando durante o episódio, tá? Sensacional. E você sabe, né? Que os convidados vão agradecer demais isso daí, né? Isso Ah, daí com não. certeza. A gente Isso vai daí, fazer com carinho é. e amor E aí. eu falo aqui com propriedade, porque eu já tive a oportunidade, nem sequer eu conhecia, né, o Pedro, mas eu tive a oportunidade de participar de um evento onde ele proporcionou aquela parte do buffet. Então, assim, ó, gente, sensacional. Então, a gente Isso vai aí. exatamente agora compartilhar esse seu carinho aí. Fala pra gente Vamos como lá, tudo vamos lá. começou, ô Pedro. Cara, a Xavier's Gastronomia começou como Xavier's Grill, né? É uma empresa que está relativamente nova no mercado, temos 5 anos, mas eu tenho uma experiência aí de 20 anos no mercado, É tempo, hein? bastante. Comecei a fazer churrasco aos 15 anos, hoje eu já estou com 35, Olha isso. né? Fazendo churrasco. Aprendi com um grande mestre chamado Davi Rocha, né? O cara foi excepcional aí pra gente. Foi o divisor de águas Foi, ali para foi, cara. você. E o melhor, eu costumo dizer que eu comecei a fazer churrasco por conta de R$ 50. É nada. É. Conta essa história aí pra gente aí. Cara, eu trabalhava numa lan house, tinha 15 anos, ganhava R$ 300 por mês. E aí ele chegou lá falando que queria fazer um anúncio que ele precisava de um ajudante.
Época do Orkut. Nossa, Época do Orkut. o pessoal aí nem. E vai denunciar a idade. Né? Não, já falei também, já falei. É bom, não só vai denunciar, mas vai chancelar o que a gente está falando hoje, que é o que? A nossa experiência de 20 anos. Olha aí, maravilha. E aí ele foi fazer um anúncio, né? No Orkut. E aí a gente começou, ele começou a falar o que ele queria, comecei a digitar, e ele falou, cara, eu pago R$ 50, não precisa ter experiência. Eu falei, R$ 50 para comer churrasco, não precisa ter experiência, eu vou aprender. Cara, não vou fazer seu anúncio não, sou eu. Para comer o churrasco, a gente já não, né, já pensa duas vezes. Ainda ganhando receber para isso, sensacional. E aí eram os fatídicos R$ 50, ele ia pagar ali a diária, né? Sim. R$ 50. E aí a gente começou, ele começou a me ensinar a fazer churrasco. Na época ele fazia um curso, não sei se a gente pode falar aqui, mas vamos lá, do Bassi. Já que nós falamos, eles ainda não nos patrocinam, mas fica a dica. Fica a dica aí, boa, bem colocado. E que a gente sabe que é sensacional, né, meu? Cara, o Bassi, ele dava esse curso. Legal. E eu falo que eu fiz de tabela, porque o Davi me ensinava tudo, né? Então todo fim de semana a gente tava lá fazendo churrasco e o Davi se tornou um cara excepcional, ele se tornou uma figura paterna, referência. Uma referência de profissional, de pai, que era um baita de um pai, certo. E de amigo, né? Legal. Se tornou um grande amigo. E você comentou comigo, não só você o considerava e tudo mais, porque não sei se a gente já falou aqui, mas enfim, é que hoje ele faleceu e tudo, infelizmente. Mas inclusive ele te considerava também como parte da família, que você frequentava os eventos da casa dele e tudo mais. Então a recíproca ali eu entendo que tenha sido verdadeira, né? Se tornou uma figura paterna. Legal. E assim se tornou um amigo pai. Bacana. Era interessante. Pô, demais. O cara era sensacional. E aí eu comecei a fazer churrasco com ele, né? Fiz churrasco com ele até os meus 19 anos. Então, até depois do meu primeiro casamento, inclusive, ele me ajudou muito. E trouxe todo o conhecimento que ele tinha ali do churrasco raiz, aquele churrasco top, né? Infelizmente, quando eu tinha 19 anos, ele faleceu e a empresa parou por ali porque os familiares não quiseram continuar. Não seguiram. E aí eu fui pegando outras experiências. Então, entrei para o ramo de restaurante mesmo. Então, fui trabalhar em alguns grandes restaurantes aí. Até que em 2021 eu tive vamos colocar aí, convite. Um convite. Um convite. A se retirar. Um dos meus gerentes virou para mim e falou assim, cara, você já não tem mais o perfil de funcionário. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Bom demais. Né? Na verdade, ele falou, cara, você quer colocar suas ideias na frente das do dono, não dá certo. Tá na hora de você abrir o seu negócio. E aí eu entendi que era um jeito bonito de mandar embora, né? E aí o cara pegou e me deu esse pontapé inicial. Maravilha. E aí eu com uma faca, uma tábua e um sonho, abri a Xavier's Grill, né? Coloquei num site de serviços, o anúncio. E aí ali fui galgando novos clientes, conversando e entendendo que eu precisava me profissionalizar, né? Foi aí que surgiu a Xavier's Grill propriamente dita, né? Então, ali em meados de 2021, a gente inaugurou a Xavier's Grill e de lá para cá a gente vem aumentando o sonho, né? E hoje a Xavier's Grill se transforma, fizemos uma transformação aí na Xavier's Grill para a Xavier's Gastronomia. Por quê? A gente entendeu que os clientes precisavam de alguém de confiança, alguém que tinha carinho, que gostava do que fazia, né? Mas que entregava mais do que só um churrasco ou mais do que só um evento. Legal. Eu costumo dizer, inclusive, cara, que o meu foco não é só na comida do cara, é transformar aquele evento numa experiência gastronômica. Que o seu convidado ele vai lembrar daquele evento não só pelos outros, né, eventos, as outras coisas que acontecem dentro do seu evento, mas na hora que ele lembra, ele fala, poxa, aquela comida estava excepcional, aquela entrada era diferenciada. E, lógico, também a forma como ele é tratado dentro do nosso atendimento, evento, né? Tá? Então, o nosso foco é a experiência gastronômica do cliente. É fazer o cara lembrar da tua festa, do teu evento corporativo, também pela gastronomia. Caramba, né? Que legal, hein? E aí eu comecei a entender que, cara, a gente precisa ter um outro cardápio, né? A gente precisa ter um cardápio diferenciado e a gente foi começando a trazer também as oportunidades vieram também, né? Junto, a gente faz parte do BNI. Sim. Né? E aí o BNI trouxe novas oportunidades pra gente. Então, hoje a Xavier's Grill se transformou em Xavier's Gastronomia. Aí a gente tem coffee break, eu tenho o jantar do chefe, tem o evento corporativo desde o almoço, desde o café da manhã até o jantar.
qualquer cardápio que você precisar, a gente tem disponível. Não, e o legal, que até você fez aí a colocação, né? Para quem hoje não sabe, por exemplo, o que é o BNI, hoje o BNI nada mais é do que um grupo de empresários, hoje é um network muito forte que Demais. existe, né? Hoje ele está localizado em diversos países, né? E, por exemplo, a gente que está em São Paulo, hoje só em São Paulo, existe mais aí em torno de mais ou menos uns 34 grupos de empresários que se reúnem semanalmente Fazem a coisa acontecer, para né? exatamente agregar negócio Exato. uns aos outros. Exato. Então, né, é um grupo hoje que ele agrega em muito. Né? E hoje, se eu tenho a oportunidade de conhecer aqui o Pedro, né, e toda a tua história e da tua empresa e tudo mais, graças ao Beni. Exato. Então, hoje é exatamente isso que eu falo. A gente sempre vai se conectando às coisas boas, né? Então, por exemplo, hoje, que nem você hoje proporciona às pessoas essa, essa experiência, né, dela realmente realizar um evento esse marcante, porque uma coisa que você me colocou, e Pedro, me corrija aqui se eu tiver errado ou não, não gosto de falar errado, mas assim, equivocado, né? Porque às vezes a gente pode até se equivocar. Mas é aquela questão, né? Que quem hoje organiza o evento, né? Aquela pessoa que está lá organizando, ela não aproveita, né? Exatamente. Ela não aproveita, por quê? Porque ela está tão preocupada nos detalhes, em agradar os convidados, ou até mesmo em agradar aquela pessoa que ela está proporcionando. Por exemplo, hoje você quer realizar um aniversário da sua filha, do seu filho, da sua esposa, ou de quem quer que seja, você está tão preocupado ali nos detalhes para que o negócio saia numa perfeição, que você mesmo deixa de aproveitar. E aí é onde entra a sua empresa, né? Exatamente. Por quê? Porque você entra já com um intuito, é que eu costumo falar, ô Pedro, que é o seguinte: imagina, alguma coisa que já aconteceu em outro evento, você consegue trazer para aquele Como evento normal. que é. Exato. Então você agrega Você se valor. antecipa. Você se Exato, é antecipa. isso, né? Eu costumo dizer, cara, assim, dentro do evento corporativo, isso é menos comum porque o corporativo já tem o costume de contratar uma empresa e tentar trazer, terceirizar todos os serviços, né? Legal. Mas muitas vezes não acontece na totalidade. Por quê? O cara que contrata o evento, ele ainda tem que ficar pensando, poxa, contratei um cara da comida, mas ele não fornece bebida, o espaço, a mão de obra, a limpeza. Então a Xavier Grill, ela tem os profissionais para pra todas essas áreas, né? Legal. Então a gente consegue trazer a entrega do evento na totalidade, né? Então, desde o espaço, se você precisar, a gente vai atrás do espaço perto de onde você quer, né? Ou às vezes até alguns parceiros que a gente já tem, até a pessoa que vai cuidar da limpeza, né? Trazer a comodidade total do seu evento. Caramba, mas olha isso, né? Por isso que eu falo, né? Até nos bastidores a gente falando, né? Olha, é isso que você. Então, quer dizer, você ainda proporciona a comodidade para a pessoa, ao ponto de indicar para ela também um espaço para Exato. realizar aquele Se, evento. se for necessário, sim. Caramba, Comumente, né, dentro do nosso formato, a gente atendia muito a pessoa física, né? E a legal. pessoa física geralmente vem procurar a gente para fazer no ambiente dela. Então, Tá, essa preocupação às vezes não tem. Às vezes ele quer fazer num espaço com um pouco mais de lazer, um espaço um pouco mais aberto, e aí a gente tenta trazer essa comodidade para o cliente. legal. Mas normalmente nós vamos até o espaço do próprio cliente, a casa, se tiver casa, um evento que ele já tem, né? Mas sempre focando nessa parte de trazer a expertise. Eu tenho, inclusive, um cliente nosso, um case de sucesso aí, que é do BNI, a Tamires, que a família dela costumava fazer os próprios eventos, os churrascos e tal. Legal. E aí foi uma preocupação para ela. Falou, cara, a gente vai trazer uma empresa e a gente está acostumado a fazer churrasco. No final, ela virou para mim e falou assim, cara, que bom que vocês vieram. Porque a gente nunca conseguiu curtir tanto um evento. Por quê? A gente se preocupa desde levar todo o aparato, todas as coisas para limpeza, né? Os profissionais para atender. Então, ninguém saiu lá falando, ah, cara, eu não comi uma carne, eu não comi um churrasco, Não, todo mundo saiu bem servido, né? e aquela questão, né, meu? Porque tem aquele, ó, o pessoal vai acompanhar e tem aquele tiozão. Tem, O tiozão vira e fala assim, meu, deixa que eu fico na churrasqueira. tem. Rapaz, eu vou te contar uma coisa aqui. Não é só pra. Isso aconteceu. Ganhei, né? Falaram assim, ó, Robson, ó,
pessoal aí que me acompanha não é de hoje e sabe muito bem, eu ganhei uma Bassi, era, agora eu não me, qual que era o nome da carne, mas enfim, acho que era uma costela desossada, desossada. Ó, Cara, eu juro pra você, eu tava com a boca cheia d'água pra comer aquela costela. Eu falei, nossa, mano, a marca, top. né? Um A dos melhores frigoríficos referência. que a gente tem acesso. Falei, caramba, desossada. Me chega lá um cidadão e vira pra mim e fala assim: não, deixa, ó, vamos fazer assim, vamos colocar no alumínio, deixa ela ali de canto, vamos fazer, beleza, vamos deixar mais pro final. Essa daqui é aquela que vai dividir os homens dos meninos. Falei, tá certo. E começou o churrasco. Será que a gente Não, descobriu que era então, menina? olha, aí, meu, começou o churrasco, aquele negócio, coisa boa ali, todo mundo, os amigos, família e tal, estamos ali conversando, jogando conversa fora. Chegou no final, vamos pegar aquela costela. Cara, eu juro pra você, se eu te contar, o cara até hoje, ele me fala, cara, eu te devo Uma uma costela. costela. Na hora que o cidadão foi lá, tirou a costela do alumínio, juro pra você, parecia uma tábua, uma tábua. Você soltava Fazia barulho. barulho, queimou, Maciço. não, queimou dentro do alumínio. Ela não é que Queimou ela dentro cozinhou do alumínio. dentro do alumínio. Não me pergunta como isso aconteceu, porque teoricamente ela era para ter ficado, sei lá, cozida ou qualquer coisa do tipo, mas não, conseguiu queimar dentro do alumínio. E Cara, até hoje eu não tive condições de fazer uma outra, porque eu fiquei com trauma de colocar. Eu falei, não, eu não vou deixa pra mexer, lá, não né, vou velho? fazer. Mas vai ficar a dica aqui, o próximo evento que eu fizer, Por favor. com certeza eu vou Bom, chamar o time do Pedro. então eu vou te contar um fato, não é nenhuma curiosidade, é um fato que é fácil de constatar. Você sabe que uma carne tão saborosa quanto a costela, mas tão difícil de fazer, ou complexa, vai, de fazer, Legal. quanto a costela é o cupim. Meu, você acredita? Eu ia te falar um negócio desse, É. que é uma outra carne também muito saborosa. Cara, maravilhosa. É, Hoje é o meu corte preferido. nossa. Não é o corte mais caro, não é o corte mais elaborado do mercado, mas é o meu corte preferido. Pelo prazer de fazer, né? Que a gente toma cerveja enquanto ele vai fazendo, Nossa. vai tomando uma cerveja, É isso aí. mas também pelo resultado. E se você me der a liberdade, eu vou te mandar um vídeo, é um vídeo curto de 5 segundos. Legal, Dá claro. pra gente colocar Lógico, aqui lógico. no meio aí, Aham. que eu fiz um cupim essa semana pra gente consumir em casa, enquanto eu tava fazendo um churrasco. Então, eu vou te falar, já que você vai mandar, vamos continuar falando aqui. O pessoal vai ver que é esse daqui, ó. Esse vídeo aqui que ele tá falando, né? É esse vídeo Eu aqui. vou colocar ele, a minha esse. esposa Ah, passa o cupim no pão. Não é que ela corta. é Ela nada. colocou um pedaço de cupim e pra espalhar ele no pão, ela passa a faca porque ele tá desmanchando, cara. Então, eu vou te falar. Então, ó, fica até a dica que nós vamos marcar Bora. duas pessoas aí, viu? Duas pessoas e empresas. Acho que vale aí, ó, a Ana Maria Braga, que Bora. não, se não é seguidora do canal, começa a seguir, favor. Ana. Mas assim, ó, eu acho que vale o convite aí do Pedro, né? Tá Que nós vamos marcar lá, e depois, pelo que eu sei, é aquela coisa que se foi aprovado mesmo, o que ela faz? Ela passa por debaixo da mesa. Exato, exato. Ó, Ana Maria, fica aí essa dica, hein? E também tem um programa aí também aí do canal lá da Record, lá o pessoal lá do Domingo Espetacular, que tem aquele nosso amigo lá, um repórter, agora que me desculpa, eu não vou lembrar o nome dele, mas vou marcar, vou pegar ele, Por favor. que é aquele que depois ele coloca na marmita. Tem um, Top. ele, tudo que ele gosta, ele fala, ó, isso daqui é Vai pra bom, marmita. vai pra marmita. Bora. Então fica a dica e nós vamos marcar esses dois aí, Pode porque marcar, cara. se é desse jeito, Pedro, Cara, a gente é tem assim, que compartilhar com as é o que pessoas. eu falei. É uma carne que, tão complexa quanto a costela, demora tempo pra fazer. Lógico. Né? São 8, ela ficou 8 horas assim. Nossa, imagina, você esperar 8 horas, É. meu, pra comer uma carne, Exato. e aí o cidadão vai lá e me Mas- acaba com a carne? Não. Mas é isso. Ao contrário do nosso amigo lá, ela não ficou no cantinho da churrasqueira. Ela de hora em hora ficava virando, que a gente fala que é dar o tombo na carne. Olha Então, aí, ó. de hora em hora eu ia lá, virava a carne. O braseiro tem que estar controlado. Tem toda uma técnica, tem todo um jeito de fazer. Legal. Mas não é difícil, é complexo. É uma coisa que você faz com atenção. Só quem Exato. sabe
É que Exato. tem que mexer, né? É, Ó, você não sabe, ó, não mexe nisso, que sai caro. Por que sai caro? Não é pela questão do valor. A gente não está se referindo aqui ao valor da não, carne. A gente está é se o... ao momento. Exato, Porque exato. imagina o quanto sai caro ali, as pessoas que você convidou estão ali naquela expectativa Pra e, comer, e exato. você vai lá e faz o quê? Frustra. Por quê? Porque simplesmente. Isso é uma coisa que eu falo para todos os meus funcionários, cara. Quando a gente entra dentro, seja na casa, na empresa, seja que nem eu vou compartilhar com vocês aqui. Recentemente eu fiz um almoço para um casal, né? Onde eles anunciaram que eles estavam grávidos, né? Era um casal de dois rapazes e eles anunciaram que era o tão esperado filho deles estava próximo de vir. Cara, me arrepia de falar. Eles chamaram os amigos, a gente fez todo, chamaram, colocaram uma banda e tal. E aquele era o momento onde ele ia anunciar que ele ia ter uma das maiores conquistas da vida dele, que era o Imagina, filho, lógico, sem né? dúvida. Era um sonho. Sim. E você imagina se naquele dia o nosso churrasco der errado, né? Se tem algum item que não fica Nossa. legal, se alguém não gosta, etc. Responsabilidade, hein? Então, desde essa, que é uma das mais importantes, né, da vida do cara, ao evento que ele vai fazer, uma confraternização, um after com os amigos e tal, é importante. O cara tem a expectativa, né? Igual eu estava falando da Tamires. Eles já ficaram numa expectativa diferente, até receosos, porque eram sempre eles que faziam churrasco. E aí agora a gente estava entrando. Então a gente sempre tem que entregar 100%. Sem dúvida. Sempre. É o que eu A falo. gente entrega, né? Cara, não tem jeito. Então, Quando você vai fazer um negócio, você tem que entregar 100%. É que nem eu sempre falo para as pessoas também, ô Pedro, cara, se não for para entregar 100%, eu nem saio de casa. exato. Eu nem saio. Sabe por quê? Porque assim, ó, você cria uma expectativa muito grande nas pessoas. E é o que eu sempre costumo também pontuar. Criou expectativa? Entregue a mais. Porque Exato. você passa a ser referência. Exato. E isso que você proporciona. Então imagina, você fez um belo do evento num momento muito importante para quem? Importantíssimo. Cara, Para o casal. sim. Para o casal. E para os amigos. Ah, não, Né? isso daí sem Porque dúvida. o cara fez parte daquele momento da vida, né, do Sim. amigo dele. Para ele estar ali, ele tinha que ser alguém importante. Sim, Né? sem dúvida. Não era um conhecido, Não, era alguém não. importante na É casa isso na aí. vida do cara. E aí, quando ele vai lá, e aí imagina, sei lá, come uma carne queimada, ou uma carne de má qualidade, que Sim. seja, né? Um arroz mal feito. Porque tem diversas formas que você pode, né, errar. Aquela cerveja quente. Exato, Não dá, não exato. dá. Então, tem várias coisas que você pode fazer que pode dar errado no seu evento. Então, a gente cuida de A a Z, né? E aí eu sempre falo para todos eles, isso para mim é lei. Cara, quando você vai entrar aqui, você tá lidando com pessoas, você tá lidando com a expectativa e com o sonho do cara, seja no macro ou no mínimo. Então, entrega, faz o seu melhor, porque você vai sair daqui também como o melhor. Caramba, hein? E outra coisa, a gente está falando aqui a questão, né, que você falou bem aí, principalmente essa particularidade, que é uma das paixões aí que o brasileiro, eu vou falar por mim, que adora, que é a carne, né? Desculpe aí os veganos de plantão, né? Mas cada um, meu, não tem como você pegar aquela questão do, meu, aquele cupim, né? Aquela costela, não tem, é surreal. Ó, eu vou fazer um merchan, tá? Eu faço um ótimo churrasco vegano, tá? Sério? Tem. Então Abobrinha vamos do falar. manjericão. Não. Tem algumas outras coisas que são legais. Então, esse episódio ele é completo. Então, mas dá não tem para nada fazer melhor que também. Dá. Então, quer dizer, se alguém quiser hoje contratar você para fazer um churrasco hoje, aquele evento, e que aí tem aquela particularidade também, que tem ali alguns Tem o convidado dele que é veganos. vegetariano, vegano. Eu tenho, inclusive, a gente tem o cuidado de não a contaminação cruzada, de não usar a mesma grelha, É nada. de ter os aparatos diferentes porque se o cara é vegetariano ou vegano, seja por ideologia, seja por necessidade Sim. fisiológica, alguma coisa, Sim. Ele tem a particularidade dele. Sim. A gente tem que respeitar. Não tenha né? dúvida. Então a gente usa a grelha separada, a faca separada, a tábua, tudo para que não tenha contaminação cruzada, né? Para não ter nenhum tipo de resquício. E a gente tem vários. E eu não trabalho com nada industrializado dentro do vegano, tá? Então, sempre com legumes, frutas, o tempero é natural, tudo natural, já pra gente entrar na linha do cara. Olha, é o que eu sempre falo, né? Olha isso. Você acha que ele é meu amigo, tá? Você acha que é aquele meu amigo, tem que ser amigo, não é possível, senão eu não ia falar. Mas marcou muito. Você acha que é aquele meu amigo que foi lá, queimou aquela costela desossada,
Você acha que, Não que tem. ele acha que é cruzada, é isso? Não, ele vai usar a faca do que ele usou Não vai nem Não pensar. vai, ó, a grelha é a mesma e tudo. Então E outra, ele não esquece. tem essa obrigação, né? Não, então. A gente tá aqui pra isso. Não, mas aí Né? é o que você falou, ele não tem obrigação, mas ele quer ajudar tanto, ele quer ser, Sim. vamos dizer assim, tão, de uma maneira ou de outra, prestativo. Só que aí a gente acaba pecando, por quê? Por falta de conhecimento, Sim. né? E isso daí tudo, a gente levou quanto tempo? 20 anos de experiência. Então você tem uma bagagem hoje Entender, né, cara? surreal. Sim, sim. E esses 20 anos eles me fizeram entender que todo mundo tem a sua particularidade, né? Respeitar o espaço. É o mesmo dilema do cara do ponto. Ah, eu só como mal passado, eu só como bem passado, eu só Sim. como mal ponto. Cara, você tem que entregar dentro da experiência dele, porque é o que a gente tá falando. Eu não Caraca, tô tratando só da comida, eu tô tratando da experiência do cara. olha isso. Então é do jeito que o cara precisa, do jeito Não, que o cara quer. sem Né? dúvida. Não, E é vai surreal. entregar. Olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Vou ser obrigado a fazer um churrasco aí, Ah, não tem porque dúvida. porque não dá. Eu vou falar para você, se falar para você que a gente hoje não tá com água na boca é mentira, porque um Vai ter. papo desse, né? E no horário que a gente Pô, tá essa aqui hora gravando, perto do almoço. pô, Cara, eu já tô aqui com, né? não dá, não Tá... dá. Mas a gente não vai se limitar apenas à parte aí que nem o Pedro comentou, né? A parte do começamos lá atrás como grill e tudo mais, só que é gastronomia. Então hoje, Eu se tenho você outras. também tem outras modalidades, outras necessidades, tudo isso a empresa do Pedro, junto com o time dele, te proporciona. Claro. Seja um café executivo, não é isso, ô A Pedro? gente já fornece café, né? Para 2 grupos do BNI. Exato. Então, assim, ó, café executivo. Se você precisa de qualquer outra relação voltada a uma prestação de serviço gastronômica, não gente tá pense disponível. duas vezes. Tem que falar com o Pedro e o time dele. E aqui no descritivo do canal, a gente não só nós teremos aqui os contatos, né? Sim. Instagram e os contatos direto, para que vocês não só falem com o Pedro, mas também com o time dele. Sim, Tá? sim. Então isso Tem o pessoal que já atende. é importantíssimo isso, né? O mais rápido possível. Né? Porque normalmente eu cuido individualmente de cada orçamento, Olha isso. porque a gente gosta de personalizar. Legal. Gosta de fazer o que o cara quer. Mas a gente tem a pessoa que atende antes para filtrar um pouquinho, ver o que você gostaria, para a gente já vir com um orçamento um pouco mais assertivo. Então, e aí a gente refina. Então tem aquele negócio, né? Você já tem, vamos dizer assim, que sejam pacotes e ao mesmo tempo você já tem aquela questão do Sim. Eu vou personalizado. atender do jeito que você precisar, porque é o que eu te falei. Eu bato bastante nessa tecla, tá? Certo. Me perdoe. Mas eu gosto de focar na tua experiência. Show. Né? Na hora que eu vou te entregar, eu quero entregar algo que é o que você gostaria, é a sua expectativa. Agregar valor. Então, se eu venho só com o pacote, eu fico muito engessado. Ah, não. Então, é muito mais fácil a gente trazer para personalização, fazer do jeito que você precisa. Então é isso que eu falo. Olha que coisa, né? Então você traz de uma pessoa que já. Os dois lados aí, né? 20 anos atrás teve uma oportunidade, soube abraçar essa oportunidade, Sim. foi agregando valor até os dias de hoje, continua agregando, porque assim, ó, hoje o Pedro, ele acompanha em muito tudo que acontece, justamente para que você tenha essa experiência, Sim. né? Que outras, por exemplo, outros eventos que você participou, você possa agregar. Exato. Né? Exato. E de uma maneira que você só tem realmente, é o Sim. que a gente fala, agregando valor ao quê? Ao seu cliente. É uma experiência, não é um simples evento que daqui a pouco, não, amanhã você vai falar, olha, eu preciso realizar um outro evento daqui a um ano. Não, mas só que você tem alguém não, uma empresa a indicar. Só que essa empresa tem uma pessoa que já tem todo um know-how, que é o Pedro e o time dele. Exato. Então, ô Pedro, pra gente, né, porque se a gente fosse continuar aqui, falando, a gente falaria muita Eu ia ter que começar coisa. a fazer o churrasco aqui. Exatamente. E aqui ainda não dá, mas vai ficar até uma dica para que a gente faça, quem sabe, uma externa. Né? Uma gravação externa, porque a externa a gente realmente vai lá, faz... Cortando aquela costela. Não, aí falando exatamente, ó pessoal, o episódio X se refere ao quê? Ó, a essa costela desossada que eu queria. Né? Pronto, tá marcado já, vamos fazer. E a gente fica aí, ó, esse convite. Eu pago aquela costela que seu amigo tá te não. Então fica a dica para vocês continuarem acompanhando aqui. Mas brincadeiras à parte, ô Pedro, e que fique aí o convite. Que fique o convite, porque o convite é muito bom. Mas brincadeiras à parte aqui, é como eu disse, tá?
precisou de um profissional na parte de gastronomia em todos os sentidos. Seja num churrasco, seja em uma data comemorativa, ou seja, por exemplo, num evento hoje de negócios, seja em um jantar, um almoço. Não pense duas vezes. Tem que falar com o quê? Com a Xavier Gastronomia, onde não só o Pedro, que ele acompanha tudo de perto, mas ele tem todo um time para lhe proporcionar um atendimento rápido e que de uma maneira dê continuidade justamente no quê? Numa boa experiência. Então, Pedro, é que como eu te disse, né? Se a gente continuar, a gente ia falar muito. Eu só vou fazer um adendo. Claro, fica à vontade. Não deu tempo da gente falar aqui, a gente vai falar disso também no nosso próximo episódio. A gente tem, inclusive, cara, um pacote de jantar a 2. É nada. Onde vai para sua casa, mas isso vai ficar pro próximo. Vou te contar agora. Ó, então, mas eu ia te falar exatamente que é o que eu falo para os nossos convidados. Aqui hoje no Rafcast a gente não tem nem porta, né, para o convidado. Por quê? Porque a gente sabe realmente quem são os profissionais. Quem já veio mais de uma vez sabe o porquê que vem e pelo fato que a gente só traz realmente profissionais que prezam pelo quê? Pelo bom trabalho e pela seriedade. Então eu ia trazer aqui para ao final, mas você já antecipou, não tem portas aqui, realmente o espaço ele está aberto para você, tá? E a gente fica aqui com um convite para já um próximo episódio, ver aí de acordo com a tua agenda certinho, mas para a gente gravar e falar exatamente dessa experiência para algo que seja exatamente para quem? A 2. Então hoje... Casal. Exato. Quando a gente estiver fazendo a pista conto, você já leva para as empresas. Então fica aí um convite para a gente seguir numa externa aí, que logo, logo a gente vem aí com esse episódio, sem dúvida alguma. Fechado, Pedro? Pedro, mais uma vez... Foi um prazer falar com vocês. Prazer foi todo nosso. E aí agradecendo o pessoal que está nos acompanhando até o final do episódio aqui, que não pense em duas vezes. Pensou em gastronomia? Xavier Gastronomia. É isso. Aí. Então, a gente encerra por aqui e tchau. Abraço. O podcast profissional com os mais variados nichos. Rafcast.